Olá, tá começando o 125º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Olá, Marcos. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. É estranho estarmos gravando numa terça-feira à tarde, em vez da quarta-feira de manhã. O dia inteiro tá meio ao contrário. A gente tá precisando gravar na véspera. Então, se acontecer algo inacreditável no mundo da produtividade digital, a gente comenta na semana que vem, né? Podem mandar seus links, não se preocupem. As Exato. pautas estão bombando. Vai que a Bending Spoons compra mais alguém, vai saber, né? Mas vamos começar aqui com um follow-up em relação às últimas semanas. E o professor Adolfo Neto mostrou como é que ele está sugerindo que os alunos dele utilizem LLMs no aprendizado. Ele mandou um link bem interessante, eu vou colocar aqui na descrição. E o professor Adolfo Neto ensina cursos de programação e no exercício de calculadora de média ponderada, ele introduz erros no código, pede para os GPTs analisarem e ajudarem a corrigir, mas sem dar a solução, só direcionar ali para onde vale a pena dar uma espiada, né? Só para que o pessoal possa aprender a programar e não só copiar e colar a resposta, né? E foi interessante, no teste ele mostra que o ChatGPT encontra o bug, ele vê ali o que está errado e ajuda a chegar na solução sem entregar a solução, é exatamente o que ele pediu. O Copilot, coitado, erra a solução, então ele não conseguiu encontrar o bug, o que é curioso, porque o Copilot é feito em cima do ChatGPT, então você vê que as pinceladas que a Microsoft dá para cima ali do modelo fazem diferença. O Claude, ele encontra o bug e dá a solução, então ele não faz o que o professor Adolfo pediu, mas ainda assim ele encontrou o bug. E a Meta AI, que eu achei ousado ele incluir a Meta AI nesse exercício de multi-LLMs aqui, ela também encontra o bug, mas também dá a solução, ao invés de só ensinar a pescar, ao invés de dar o peixe. Bem interessante esse teste que ele fez. E ele também comentou a respeito da música Construção, que a gente falou aqui no podcast passado, lembra? Meu Deus, bugou mais ainda a minha mente. Porque agora tem quem fale que é suicídio, tem quem fale que não é suicídio, e eu fiquei muito confusa, eu não sei realmente o que pensar, porque eu não tenho condições de avaliar o que a música realmente diz. Mas eu pude concluir que, mesmo entre professores e o pessoal que estuda linguística, assim mesmo, tem uma divergência aí, né? Sim, é interessante pensar. Bom, primeiro que o Perplexity, treinado na maior parte das coisas em um idioma que não é o português, e ainda assim tem aquilo que a gente comentou na semana passada sobre a prática de conseguir cantar, escrever sobre uma coisa e ser outra, na verdade, né? Então, e claro que essa é uma temática que já é sensível, que os modelos tendem a se distanciar, porque, gatilhos, etc. Pode ser. Então, acho que tem algumas camadas aí, mas é interessante ver como, assim, é aquele caso perfeito de a gente sabe que a resposta não é uma coisa única, mas o modelo fala, é isso, pá! E aí vai da sua capacidade de interpretar o que ele está dizendo como uma parte da resposta, se está certo ou se está errado. A gente até vai voltar a falar sobre isso em breve, mas qualquer manifestação artística tem isso, né? Eu falei do David Lynch na semana passada, eu lembrei de uma outra frase dele, né? Que é uma entrevista que ele fala assim, as pessoas perguntam, o que o filme quer dizer? O que quer dizer? Aí ele faz uma careta assim, ele fala, gente, o filme é o significado, você assiste o filme e é isso, não vou ficar explicando o que é, né? The movie is the meaning é uma frase que eu sempre achei muito boa pra definir, especialmente o trabalho dele, que é mais desafiador mesmo, mas é isso, né? Volta ao que você falou do Caetano Veloso na semana passada, quem não escutou o episódio, vale voltar, que foi um papo interessante sobre isso. Pra quem não ouviu, o ponto de partida de tudo isso foi o Enem, né? E, no fim das contas, tem que colocar mais. Nós temos é fato que a gente tem um problema sério de interpretação de texto entre os jovens, o pessoal que recém saiu da escola. Tanto é que teve uma polêmica gigante com a prova do último domingo, que o pessoal não sabia interpretar a questão de matemática. Então, olha como o negócio é sério. Então, em vez de colocar polêmicas e nuances como música, filme, poesia, eu acho que a gente tem que se atentar mesmo às questões factuais, compreender a notícia, compreender uma informação, compreender dados, né, que são colocados para as pessoas interpretarem, analisarem, tirarem conclusões. E não letra de música e poesia que já é dado a tantas interpretações. Pelo menos não numa prova objetiva, né?
Acho que tem espaço para os dois. Você exercitar a interpretação em múltiplos domínios, eu acho que é importante, mas é claro que interpretar o seu balanço financeiro vai acabar sendo mais prático do que interpretar construção, exceto se você for trabalhar com alguma coisa que não tem tanto a ver com finanças e mais interpretação, né? Por isso que eu acho que de prova geral tem espaço ali para os dois, mas tá aí, Perplexity tropeçou com Chico Buarque. Verdade. Mas você falou do Perplexity, ficou devendo um review pra gente. Eu não esqueci, vou cobrar. E também já tô sabendo que o Papai Noel chegou mais cedo. Que história é essa? Primeiro, o Perplexity. Eu comentei na semana passada que dependendo do que eu fosse, que eu não tinha decidido ainda na quarta-feira, eu queria escrever na quinta-feira pro Mac Magazine no sábado, dependendo do tema, se tivesse muita pesquisa ou não, eu ia fazer a rinha de LLMs, né? Fazer ali um embate entre o Search GPT e o Perplexity Pro. E foi um texto que exigiu muita pesquisa. Eu tratei de como, por conta do resultado da eleição dos Estados Unidos, na hora que implodir a relação entre o Trump e o Musk, o Zuck vai estar lá para aproveitar todas as migalhas e vácuos que aparecerem, assim como ele fez nos últimos anos. Né? Nas sombras, fica quietinho. É o famoso come quieto, né? Exatamente. Ele conseguiu aí ficar longe de problemas maiores eleitorais, como foi nas eleições de 2000. Enfim, o texto vai estar aqui na descrição, né? Exigiu muita pesquisa. Eu fui atrás de resultado financeiro, de números de dados de mercado e etc. E o Search GPT é inacreditável, é bruxaria como ele é rápido. Teve uma pesquisa, uma hora que eu estava querendo saber sobre os resultados trimestrais do Facebook desde 2022 para comparar com o resto do mercado. Eu falei, Search GPT, traz para mim, a cada trimestre, o faturamento do Facebook que ele reportou. Bia, em 1 segundo, ele me trouxe uma tabela com cada trimestre de cada ano, com os valores. Eu bati alguns por amostragem, estava tudo certo. Então é muito, muito, muito rápido. Isso ainda me impressiona como ele é rápido. E 80% das pesquisas que eu fiz, o Search GPT se saiu melhor do que o Perplexity Pro. A vantagem do Perplexity Pro é que ele tem aquela etapa que ele faz intermediária de raciocínio interno. Raciocínio vamos lá, né? Raciocínio como se fosse humano interno. Ele faz o Chain of Thought. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Teve uma hora que eu queria fazer umas comparações com a Mozilla, né, que passou por algumas demissões ao longo dos últimos anos, né? E eu pedi para ele quais foram os layoffs recentes que a Mozilla fez aí nos últimos 2 anos. Na busca Pro, é interessante que ele vai mostrando para você o que ele faz. Então ele pesquisou por Mozilla Layoffs 2023, Layoffs 2022, Recent Jobs Cuts 2023, Workflow Reduction 22. Ele pesquisou em 16 sites, mastigou isso tudo e cuspiu ali para mim com os links para os sites. A partir daí eu consegui fazer a pesquisa, diferenciou bem entre a Mozilla Corporation e a Mozilla Foundation, que tem ali É interessante que é parecido com a OpenAI, a estrutura, né? E fez essa diferenciação. O ChatGPT, nessa pesquisa específica, ele foi muito mais direto, trouxe menos resultados, trouxe menos detalhes, na verdade. Os dados foram precisos nos dois, e acho que depende um pouco do propósito que você tem na pesquisa. Para mim, era importante eu ter essa vastidão de pontos diferentes de resultado para eu ir atrás. Se fosse uma coisa mais pontual, factual, que eu estivesse atrás, essa resposta do ChatGPT com o SearchGPT teria sido suficiente. Então, acho que vai muito ali do propósito do que você está fazendo, mas no placar final, o SearchGPT, por conta de ser um pouco mais direto, ele foi bem mais vantajoso, a rapidez dele é bruxaria, mas esse processamento interno, encadeamento interno de informações antes de cuspir a resposta do Pro Search é uma coisa que deixa ali, dependendo da pesquisa também, o Perplexity Pro mais útil, varia muito do objetivo. Quando a gente compara as LLMs, né, e dentro delas mesmas, diferentes versões, geralmente eles têm uma que é mais rápida, mas não tão precisa, comparada com a mais nova, que aumenta o grau de precisão, mas às vezes não é tão veloz assim. Pelo que eu estou entendendo, no caso do SearchGPT, ele cumpre os dois muito bem, né? Sim, foi bem por aí. Surpreendente. É bem interessante. Eu vou seguir usando os dois, porque é aquilo, né? Daqui a pouco alguém lança uma coisa nova. O próprio ChatGPT, eles têm aquele modelo O1, que faz isso que o Perplexity Pro faz, de pensar por dentro antes de dar a resposta. Mas isso não está na busca ainda do ChatGPT. A hora que isso estiver, aí é aquele jogo de gato e rato, né? Cada hora um vai dar um passo para uma direção e o resto que corre atrás.
E sem querer eu passei por isso também esses dias. Estava fazendo os meus simulados aqui, estudando. Aí o Claude lá estava meio sobrecarregado. Ele falou, o Sonnet tá em sobrecarga, a gente vai liberar o Haiku para você. Sim. Meu Deus. Então tá, né? Eu tô aqui no gratuito mesmo, né? Então que seja. E realmente senti uma diferença muito grande na qualidade das questões. Não de cometer erros, mas cometer erros na organização das questões. Tinha questão repetida, que ele só mudava a ordem das alternativas, e teve questões que ele falava, marque a correta, mas tinha 2 corretas. Então eu cheguei nele e falei assim, aqui você repetiu, é a mesma questão, você inverteu a ordem, a 2 é igual a 5, tá? É verdade, peço desculpas e tal. Aí depois, quando ele colocou as 2 respostas corretas, ele também se corrigiu. Aí ele até contextualizou, né, o erro dele. Não, eu queria ter falado que era não. Deu uma desculpa, assim, falei, pô, que malandro. Dando desculpinha pra mim, mas enfim... Né? Foi grande a diferença, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Você está acostumado ali dentro do ChatGPT ou dos próprios sistemas da Anthropic aqui, você já está habituado, então tem que ficar prestando muita atenção qual versão que você está usando, e dependendo do seu objetivo, nem sempre é a mais adequada, né? Exatamente. E o Claude tem sido bem frequente, a Anthropic, deixar o modelo Haiku, que está de graça, para quem tem o plano gratuito, porque o Sonnet, eles estão com o servidor ali baleando. Na tampa. Exato. Então tem sido bem frequente isso. Domingo tava bem difícil, inclusive tava mais lento, assim, mesmo o Haiku que ele diz que é mais rápido, né, dava pra perceber. Ele é menor. Domingão, né, a galera fazendo trabalho da escola. Exato. Mas e o Papai Noel, hein? O que ele trouxe? Pois é, Bia, pra surpresa de ninguém, né? Você profetizou na semana passada, aconteceu. Eu comprei aquela mesa controladora da Rise Mode, chama Vision 2. Tô usando faz, não deu 24 horas, faz 20, vai. Mas é muito bacana, Bia. Agora eu dividi um pouco, eu tava com aquele teclado, eu dividi algumas coisas, abri programa, tá na mesa controladora, os atalhos mais complicados dentro de aplicativo, né, de programa e coisa assim, eu deixei no teclado antigo. Eu acho que agora o setup está completo e está perfeito. Essa mesa, eu não estou contando nenhuma novidade, então para quem já conhece, pode até pular o capítulo, mas acho que pode apresentar um mundo novo para algumas pessoas. É interessante porque além de eu ter atalhos, quer dizer, eu coloquei um para Audition, um para o Timery, um para o Ulysses, são 15 botões no total, né? Um para o nosso publicador de episódios da Gigahertz, outro para um outro programa separado, que é mais ali da parte de dentro. Então, uma para fora, outra para dentro, né? E fiz atalhos também, para abrir o Telegram Web, o WhatsApp Web. O ChatGPT eu coloquei 2. Um para um ChatGPT customizado que eu fiz, e o outro para o ChatGPT. Então, eu aperto o botão do ChatGPT, aí ele mostra 2 botões novos. Escolho qual que eu quero, e eu tô lá dentro. Pastas também, né, para Gigahertz e para a Lura. Tem a pasta do fonte, a pasta do ADT, a pasta do área de trabalho. Para a Lura tem Dropbox e local do Deve Sem Fronteiras, e a sob controle, hipsters. Então, agora, no máximo, em 2 apertões de botão, eu estou dentro da pasta que eu quero, em vez de ir navegando por essa árvore. São tudo pequenos adiantos do dia a dia, que é o que a gente sempre fala aqui. A produtividade somada está nesses detalhes, né? E eu poderia ter... Ele permite, por exemplo, se eu abrir o Audition, ele reconhece que eu abri o Audition e substitui todos os botões por atalhos e ferramentas que eu cadastrem para aparecer contextualmente se for só o Audition aberto. Então, existem mesas diferentes também, né? Você consegue navegar entre elas. Então, esses 15 botões acabam sendo infinitos, né? Que você coloca como se fosse a cena 1, cena 2, cena 3. Dá para colocar a previsão do tempo. Esse tipo de coisa eu não fucei muito, porque não cabe aqui para o uso que eu quero dar. Mas é extremamente customizável, muito mais fácil de mexer para quem não sabe programar, como é o meu caso, do que eu ficar pedindo ajuda para o ChatGPT o tempo inteiro, né? Para fazer a programação aqui do teclado mais basicão. Então tem sido muito interessante. É claro que semana que vem eu vou ter mudado o esquema, eu vou adaptando, né? Vou ver como é que vai ser aqui no meu dia a dia. Mas estou felicíssimo com essa mesa. O ruim só é que o meu setup está crescendo, né? Antes era só o computador. Aí veio o computador e o mouse. Aí o mouse e o teclado. Agora o seguinte, né? Eu vou viajar, levo um microfone também, né? Tô precisando de uma mala agora para levar tudo. Já o Marcos vai estar pilotando um Boeing ali, vai ter um painel.
É viciante, viu, ouvintes? Presta atenção, esse negócio de controlador aí vicia, tomem cuidado. Não tem mais volta, né? Esse tecladinho aqui foi o atalho para teclados mais pesados. É, isso aí, vamos ver qual vai ser o próximo. Exato. Agora, Bia, você me deu, na verdade quem deu a dica foi o Eliezer Korschuk, espero não ter errado a pronúncia, Eliezer, desculpa se eu falei errado. Deu a dica de um texto bem interessante no Medium sobre diferentes tipos de perfis de pessoas que fazem anotações. Eu quero falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue resolvendo a vida de quem tem uma pendência aí da vida PJ, da sua vida CNPJ. A Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está com essas pendências, a Firmou resolve. Ela também atua para você como a sua empresa como uma mentora financeira, resolve as dúvidas que você tem dos melhores caminhos, as melhores estratégias, dependendo da situação. Eles vão atrás e estudam com a gente aqui para conseguir achar a melhor solução para determinada tipo de demanda. E a gente na Gigahertz conhece muito bem isso, porque foi graças a ela que a gente primeiro lançou a rede lá em 2022, sem atraso, sem problema. Quer dizer, problema deve ter tido, mas eles resolveram. Da parte burocrática, a parte certinha da categoria certa para o nosso negócio, sempre de também economia de custos, tributo certinho para cada situação, para cada campo aí de atuação. E não tem nada melhor, né, do que deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo e resolver o resto. Para a gente foi a abertura e também o dia a dia aqui da rede, eles resolvem a parte burocrática e financeira da outra parte aqui do dia a dia da Gigahertz, fazem isso até hoje. Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmou tem a oferecer e se livrar desse perrengue que é gerenciar essa parte burocrática e financeira da manutenção fiscal ou também da legalização da sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui pra gente. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. E agora fim de ano chegando, né? Sempre um pouco mais confuso aí para as empresas se ajeitarem, e aí entra ano novo também. Então aproveitem essa oportunidade e muito obrigada a Firmou por manter a Gigahertz em dia. Obrigado. E vamos lá, Bia. Você deu uma espiadinha no texto do Eliezer, quer dizer, não dele, mas que ele mandou pra gente no Medium sobre os diferentes tipos e perfis aí de produtividade? Dei uma olhada, sim. Então, eu tava falando sobre isso nas lives também, né? Sobre as diferentes necessidades, os diferentes estilos e até os diferentes gadgets, por que não? Às vezes você tá em mobile, tá num tablet, um computador pequeno, ou então uma mesa, um painel de avião igual ao do Marcos. Então, diferentes contextos, diferentes ambientes e diferentes necessidades. Por isso que a gente gosta de apresentar tudo aqui para vocês, para que vocês possam testar e adaptar as soluções propostas aos seus estilos, né? Então, bem interessante. Você vai deixar o link aí pro pessoal dar uma conferida, né? Quero saber a opinião de vocês, com quem que vocês se identificam, que tipo de anotadores que vocês são, e também quero saber se a vida de vocês, a produtividade mudou, quem adquiriu o hábito de fazer anotações ou um journaling constante. Eu vejo muita gente falando que dá uma clareada na mente, que diminui o estresse. Eu queria saber a opinião dos ouvintes. Estou passando o artigo e a bola para vocês para saber a opinião. Eu quero saber de você. Assim, nesse artigo é curioso porque ele fala que tem 4 estilos de pessoas. Tem o arquiteto, jardineiro, bibliotecário e estudante. Mas ele só fala dos 3. O estudante fica de fora. Não sei se acabou a tinta ali na hora. Eu fiquei sentindo falta dessa última etapa do texto, né? Mas ele detalha aqui o arquiteto quer construir um workflow estruturado de sistema de anotações e gosta de criar o sistema perfeito para as necessidades. Aí o perfil da pessoa jardineira, assim, que prefere um approach da base para cima sobre anotações, né? Então gosta de anotar ideias e depois ir revisitando as ideias para ver se elas se conectam, como elas florescem, né? Como se fosse cultivar mesmo o jardim. E o bibliotecário que gosta de coletar as ideias e recursos e revisita depois, até parecido com o jardineiro, mas mais uma parte mais estrutural de base ali, você constrói a biblioteca base do seu conhecimento. Olhando, sem ter visto os aplicativos que a gente vai falar a seguir, eu falei, eu acho que a Bia seria a bibliotecária,
Mas você, antes de falar de aplicativos, vem dessa análise. E ele fala, as pessoas são uma mistureba de tudo isso, né? As pessoas não são só um, né? Mas quando você bateu o olho nisso, você se sentiu mais o quê? Então, faz sentido você ser uma mistura de todos, mas não ao mesmo tempo. Eu acho que diferentes fases da vida, você usa diferentes abordagens. E você acertou, eu acho que eu tô mais no bibliotecário mesmo, né? Sou uma colecionadora, arquivadora e consultadora de informações, né? Aí, quando ele fala das aplicações ali, né, do bibliotecário, vocês vão entender, né? É exatamente o que eu tenho feito. Então, pimba, bateu. Então ali, OneNote, Evernote, ele cita o MyMind, que eu já citei aqui, que é muito bom também e que eu só não tô usando porque eu não tenho uma utilidade para ele no momento. Eu já uso outros recursos, né? Mas é muito bom e eu já sugeri para vocês darem uma olhadinha, então eu insisto que vejam o MyMind. Eu acho bem legal, acho muito clean, muito prático, fica ali no navegador, né? Um atalhozinho, você vai coletando e guardando tudo, por isso que ele associou ao bibliotecário, né? Mas tem o pessoal aí que vai se identificar, né, com o jardineiro, que planta suas sementinhas, constrói uma árvore. Isso aí é total. Árvore é obsidian, né? Também não tem erro, né? E vocês, ouvintes, quem que vocês são? O arquiteto o arquiteto, ele constrói as interfaces dele, né? Então é o personalizador, eu acho que eu vou dizer assim. Tem gente que gosta lá. Boa. E o Notion é bom pra isso, né? Você personaliza, vai mudando até ficar do jeito que você quer. Então é bem arquiteto. Né, ele dá a dica do Notion, do Anytype, que ele fala um Notion com mais foco em privacidade. Acho que já passou por aqui também. O Craft, que ele fala, pra quem se liga mais à interface um pouco mais agradável. E o Capacities, que ele fala que tem um banco de dados centralizado em objetos, facilitando ali você organizar a informação. E também ele tem um negócio interessante que é de backlinking para uma visualização por tabela, para o gráfico, uma coisa bem estrutural mesmo. Aí fecha com o conceito de arquitetura. Né? E para jardinagem, além do Obsidian, ele fala do Aptabase, que deixa você organizar cards num canvas infinito ali e linkando entre eles com as setas e backlinks. Então você vê que até nesse aspecto, o jardineiro e o arquiteto se conversam um pouquinho. E o que foi novidade para mim que é o Reflect, que ele fala que é uma versão simplificada do Obsidian. É claro que os links deles todos vão estar aqui na descrição. Só senti falta do estudante, do perfil, da explicação de quem é e de aplicativos também, mas tem app de nota de sobra aqui, com as dicas dos outros 3 perfis, né? Acho que o estudante caótico não usa nenhum. E o estudante organizado... O estudante organizado, ele tende a ir mais pro bibliotecário, né? Porque a vida do estudante é memorizar, reter as informações, consultar outra vez, até dominar o assunto. Então, mas não sei por que ele não citou também os aplicativos. Boa. E eu vou fazer o seguinte, uma coisa inédita aqui na área de trabalho, a gente vai fazer uma enquete. Vai ter aqui na descrição do episódio um link para vocês dizerem pra gente se vocês... E dá para escolher múltiplas opções, né? Se você tá mais no perfil do arquiteto, jardineiro, bibliotecário, esse estudante coringa aí, que cada um vai tirar as próprias conclusões do que é estudante ou não. Estudante ou caótico, tá? Aqui. Tipo, ainda estou na busca, vamos colocar assim. Boa. Então vai ficar aberto até a pré-gravação do próximo episódio, que aí fica com bastante tempo aí para vocês responderem. E seguindo aqui com os follow-ups, a gente tem falado de ferramentas, e por conta do meu contato mais próximo de Mac, né, de ferramenta de automação para Mac, equivalente ao Keyboard Maestro, o Text Expander aí, e a gente até pediu para vocês dicas de coisas parecidas no Windows, e o Nicolas Lima mandou pra gente que no PC ele usa bastante o PowerToys, que é da própria Microsoft. Com ele, o Windows ganha até o Spotlight, né, com o Alt mais barra de espaço, e tem várias teclas arcaicas que ele nunca usa, e ele remapeou todas. Então o Insert agora escreve o e-mail dele. O Numlock, que ninguém sabe para que serve, escreve o telefone. Ele falou que remapeou até os atalhos em aplicativos específicos, então agora no Teams, no Zoom e no Google Meet, eles têm o mesmo atalho de teclado para você mutar ou desmutar o microfone. E ele, inclusive, remapeou esse atalho para F12 e trocou as keycaps por Legos. E mandou a foto pra gente, que ficou
Excelente, 4 LEDs ali, e como o teclado é retroiluminado, eles estão acesinhos ali, super legal. Ele falou que tem inclusive ferramentas de gestão de tela para manter acordado, workspaces também, renomear arquivos. É bem poderoso aí o Power Toys da própria Microsoft, que eu não sei pra você, Bia, mas foi novidade pra mim. Bonitinho, legal, não, ótimo. E essa ideia de... Nossa, como eu queria que todo teclado fosse assim, né? Aquela tecla que tá ali, você nunca usa... Cria um propósito novo para ela, deixa eu mudar. Claro, alguns teclados permitem isso, né? Mas de forma que você possa alterar, imagina, até o visual da tela, você coloca o ícone do que você quer como a gente discutiu, né, na semana passada, coloca o ícone ali do software que você quer que abra, do comando, né? Poxa, toda tecla podia ser assim, hein? Todo teclado podia ser assim. Essa ideia de remapear teclas, inclusive no Mac, de novo, voltando pro Mac, né? Mas é o que eu conheço, fazer o quê, né? Tem um programa que eu descobri recentemente que é o Carabiner, que ele ajuda justamente a você ali queimar na base do sistema mesmo uma mudança do comportamento de uma tecla específica, ou então você observar o comportamento de uma tecla para a partir daí passar o código binário de não sei o que lá para não sei onde, você conseguir automatizar mais profundamente a partir disso. Então... Esse é um outro, a gente brinca no ADT de buraco, não é buraco de coelho, é de avestruz, né? Buraco de avestruz que não tem fim, né? Você vai enfiar na cabeça e vai até lá no fundo e vai descobrindo o programa, método. E isso que o Nicolas deu de dica é muito bom, né? Assim, trabalha com o que você tem. Lá tem um monte de tecla que a gente não usa no dia a dia, que você pode remapear para algumas coisas, para coisas comuns do dia a dia, né? Apertar uma tecla para encher seu e-mail. Quantas vezes faz isso por semana, né? Mais de 2? Pronto, já compensa mais você apertar uma tecla para fazer isso. Nossa, então, bem bacana essa dica dele. Do Text Expander, já pensou? Um toque de botão só, pronto. Exatamente, então muito bacana. E uma outra dica que eu posso dar aqui é o seguinte, né? Eu sei que no Keyboard Maestro tem isso. Se você tiver o mesmo atalho de teclado para mais de uma função, ele mostra um menuzinho. Você quer fazer qual dos atalhos? Aí você fala, imagina você poder ter ali, você aperta o Insert, aí você quer colocar seu e-mail, seu endereço, seu telefone, seu CPF, seu nome completo. Muito bacana, né? Então, vale a pena seguir fuçando nisso, né? Trabalhar com o que tem. Não precisa comprar teclado com tecla diferente, com telinha que vira outra coisa. Não, né? Trabalha com o que tem, que já tá resolvido. Eu sei que não é anotação, mas dá pra dizer que é um arquiteto, né? E da customização. Exato, Bia. Agora, você nessa semana me mandou um link. Eu tinha visto, o Rambo tinha comentado comigo no fim de semana de um texto que tava rolando por aí, de alguém criticando o hábito de ver filme e série em 2x, e aquela conversa que vem junto com tudo isso. Lá vem Aí eu falei com o Rambo, né? Aquela conversa que vem junto com tudo isso. Aí você me mandou esse link. Então, tenhamos a conversa que vem junto com tudo isso. Vamos lá. O que aconteceu? Rambo, já pode mandar seu palpite aqui pra gente. Não sei qual foi a opinião dele, mas eu presumo que seja parecida com a minha, acertei? Sim. Conheço o Rambo. Vamos lá, então, né? Vídeos acelerados. Afinal de contas, faz bem, faz mal. Os filmes antigos eram mais lentos. Essa é a queixa comum do público mais jovem. Muita gente hoje, né, assiste um filme lá dos anos 70, dos anos 60 e fala que é mais lento. E aí, Marcos, é mais lento mesmo? Vamos classificar lento? Porque uma coisa que eu acho incrível de filmes antigos é que nos primeiros 3 minutos a premissa do filme tá inteirinha apresentada. Enquanto no Missão Impossível hoje tá alguém ainda voando de avião, de helicóptero, não aconteceu nada, você tá apresentando o que é o personagem, você pega Cidadão Kane, primeira palavra do filme, Rosebud, pronto, tá ali todo o mistério do filme. O Sindicato dos Ladrões, em The Waterfront também, lá do Marlon Brando, né? Primeiro minuto do filme, joga um cara pela janela. Pronto, tá ali a premissa do filme pra você desenrolar todo o resto, né? Então, mais lento eu acho muito curioso, porque hoje em dia isso acaba sendo mais devagar, mas tem a questão que é essa própria questão, que o texto que gerou tudo isso, o texto do Cardoso, né? Sobre vídeos acelerados e uma aulinha de ciências, ele fez um outro jeito de analisar mais lento. O ritmo de palavras por minuto, o ritmo de informações dadas a cada X tempo, por cena, etc. Ele fez essa comparação usando o Whisper, né? Transcreveu diversos documentários e filmes antigos e novos, com um comparativo interessante do Cosmos, o Cosmos lá dos anos 80, com o Carl Sagan, e a versão atualizada do Cosmos com o Neil deGrasse Tyson, e comparou a taxa de palavras por minuto entre um e outro. Lendo antes de ver os dados, eu pensei, é claro que hoje em dia é muito mais rápido, e antes não. Antes o pessoal era mais lento, o jeito de falar, de apresentar era mais lento. E não. Não em palavras, pelo menos, né?
Pois é. O que é curioso, né? Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é A Malvada, com a Bette Davis. Adoro e amo o texto, amo o roteiro daquele filme, amo os diálogos. São muito bem construídos. E eu percebo que quando eu falo assim para o pessoal mais jovem, assista esse filme, ainda mais quem é da área de comunicação, né? Estude esse filme. Esse filme fala muito, né? Sobre linguagem, sobre plot twist, que eles gostam tanto, né? Os jovens falam, nossa, tem um plot twist e tal. E eles não conseguem acompanhar, eles têm dificuldade, eles têm que voltar, falar, nossa, mas ela fala muito rápido, mas a outra fala muito rápido, e elas têm aquelas sacadas rápidas, assim, esse filme é tudo menos lento, mas pela contagem de palavras por minuto. Eu acho que quando fala em lentidão, não é só falas e a quantidade de texto que ele traz, mas de repente você tem um filme cheio de explosões e aquele ritmo frenético, filme de herói, né, o jovem gosta muito, né, sempre muita explosão e transição e cortes rápidos e mudança de cenário muito rapidamente. Então, eu acho que só contar as palavras aí é um pouco complicado, né? Talvez o número de cenas. Bom, tem que analisar outros parâmetros, né? Mas lento. Porque tem muito filme maravilhoso, muitos filmes policiais dos anos 70. Acho que a melhor década para quem gosta de filme policial é os anos 70. Mas cada olhar, cada piscada, fala muito mais do que os filmes mais novos hoje, que não tem tanto isso. O trabalho de expressão corporal do ator, né? Pega os filmes do Sidney Poitier, por exemplo, tem muitos policiais maravilhosos. Ele é um cara que falava com o olhar de um jeito, não precisava de palavras, né? Um pouco como a Bette Davis também. Então tem isso, o trabalho de ator, né? A linguagem não verbal. Eu acho que isso conta muito também. Mas o Cardoso analisou documentário. Aí acho que dá para flexibilizar um pouco essa contagem. Mas em documentários também, às vezes, imagem fala mais que 1000 palavras, diz o clichê mais do que batido, né? E a minha impressão, especialmente em documentários, faz muito como ele fala de documentário de guerra, os mais antigos, etc. Pensa nos anos, sei lá, 50, 60, 70. Você ver um documentário com cenas da guerra dizia muito mais do que essas mesmas cenas hoje em dia, né? Ainda era raro você ter acesso ao que está acontecendo, o que aconteceu há, que seja, 10 anos, né? Dependendo de quando você viu o documentário ali sobre a Segunda Guerra, por exemplo, né? Era uma coisa... Então, aí sim, né? A imagem fala por si só. Existe uma diferença gigantesca, e eu vou falar da parte de linguagem visual mesmo. Você falou sobre cortes. Eu acho que é aí que está a principal diferença. Você pega... Existe um canal do YouTube que é obrigatório para qualquer pessoa com qualquer tipo de interesse sobre produção audiovisual, especialmente cinema, chamado Every Frame a Painting. Ele esmiuça e ele voltou, ele passou, 10 anos desativado e voltou com um vídeo recentemente, e um vídeo bem interessante sobre o que o Billy Wilder faria, né, que é um diretor roteirista também super bacana aí das antigas, e um dos vídeos é justamente sobre a frequência dos cortes de cenas de filmes antigos e hoje em dia. E que hoje em dia é assim, cada 1,5 segundos você já cortou a cena. Versus você ter, até por conta de uma tecnologia mais incipiente, etc., você aprender a contar a história de um outro jeito, porque você não vai ter câmera suficiente, não tem tempo de estúdio suficiente para ficar fazendo 18 cenas de vários jeitos diferentes e cortar. Então você blocava todo mundo ali. Pega o 12 Angry Men, tem cenas compridíssimas que tem os 12 no quadro, né? Você blocou todo mundo ali para entre o ombro de um e de outro ter a cabeça do terceiro que tá falando. Isso não acontece hoje em dia, né? Você corta, pronto. Então, tem essa diferença. E pensando agora até da parte de absorção de informação e produtividade, eu acho que... E eu sou sempre partidário de assim. Assim como o Cardoso, eu estranho você... Ele fala assim, até sobre... Vamos lá, né? Ele começa o texto falando que se você vê coisa acelerada, se for um documentário sobre o Holocausto, você está desrespeitando as vítimas. Eu falo, calma aí. A gente já foi direto pro Holocausto, né? Pra mostrar que você tá fazendo errado. Eu tomei um susto. Porém, eu concordo que um filme, algo é cortado de um jeito pra te fazer. Uma cena tem a duração que ela tem por um motivo. Alguém teve a ideia que nem você... Sei lá, você vê metade de um quadro. Não, o quadro é o quadro inteiro, né? O jeito que a obra está sendo apresentada para você é a visão do artista. Porém, a hora que o artista entrega o trabalho para o mundo, cada um vai consumir de qualquer jeito. Por isso que eu acho que se você quiser ver Friends em 10x, seja feliz. Quer ver ao contrário, manda bala, né? Não foi assim que quem propôs quis que você assistisse, mas
eu não vejo com esse problema, apesar de eu ter essa resistência conceitual a você, aí sim eu vou falar, estragar a obra, mexendo na duração que quem fez ela pra você achava que ela tinha que ter. O que é o contrário de um vídeo do YouTube. É o contrário de um podcast, né? YouTube, a linguagem é aquela coisa espalhafatosa, vou falar de mim mesmo, o YouTuber, por 10 minutos e o conteúdo por 3. Não, eu pulo, vou o que quero ver, vejo 2x, porque vai dar, e beleza, né? Eu acho que essa é a mudança da linguagem, a parte... Linguagem que eu digo como você transmite o que você quer passar. E isso era bem diferente de filmes antigos. Então acho que tem mais do que palavras por minuto, que antes tinha até mais. Hoje em dia é essa mudança da linguagem que eu acho que pessoas mais novas... Elas podem estar mais acostumadas com isso, ou podem estar querendo acelerar tudo. Aí vai do diagnóstico de cada um faz, da tecnologia estragando as mentes das crianças. Não sei se é muito por aí. Eu vou defender ele no que ele falou sobre o Holocausto, porque eu entendi o que ele quis dizer. Ele tá falando com relação à deferência de você assistir né, um documentário sobre um assunto impactante, visto que jovem hoje em dia vê filme que tem sangue explodindo na tela enquanto come hambúrguer ali na hora do almoço. Isso tá cada vez mais comum. Vai na praça de alimentação de qualquer shopping, tá, o pessoal, quem tá sozinho ali tal, tá comendo tal e vendo filme, vendo série, ouvindo podcast. Então, assuntos banais, assim, um podcast de fofoca e um documentário sobre o Holocausto, o jovem coloca tudo na mesma baciada. Eu acho que é isso que ele quis dizer com isso, né? Mesma coisa pra ouvir música, né? Hoje você vai tá fazendo outras coisas enquanto ouve música, enquanto antigamente... eu ainda gosto de fazer isso, ainda tenho esse hábito, mas eu sou antiga, então colocar um fone, deitar, eu faço isso muito à noite quando eu tô meio acelerada, assim, pra pegar logo no sono, põe uma música mais calma, deito, fecho os olhos, apaga a luz do quarto e fico curtindo só a música. É um hábito que eu tinha muito na adolescência, eu acho que o pessoal dos anos 70, 80 e até 90 fazia isso e que tá em desuso hoje. Música é meio que background da sua vida, né? Então fica rodando ali de plano de fundo e você não presta muita atenção. Acho que é isso que ele quis dizer com relação ao consumo de conteúdo. Aí eu vou falar consumo de conteúdo de todos os níveis, né? Desde, como eu falei, o podcast fofoca e o documentário do Holocausto. Sei lá, né? Eu detesto dar exemplos de Holocausto e as criancinhas, acho que é pronto, né? Como assim você é contra as criancinhas? Aí não tem como conversar. Mas, tirando essa parte, eu não sei, eu sinto que esse diagnóstico de que a humanidade está muito acelerada, eu tenho certeza que ele foi feito em 1412 por alguém que estava achando que alguma coisa estava rápido demais, né? Então, eu tendo a fugir desse tipo de não sei, é isso, diagnóstico de disfunção. Ansiosos, talvez? Porque o próprio Spotify traz números de que a maioria dos ouvintes só ouvem os primeiros segundos das músicas e pulam. Tanto é que a composição moderna dos hits hoje, que são muito parecidos, é entregar já aquele refrão chiclete já nos primeiros segundos. Antigamente não, tinha uma introdução, como você construía a música, e aí vinha a parte mais impactante. Agora não, tem que entregar já no comecinho e a música fica repetitiva e fica naquilo para prender a atenção na esperança de que o áudio chegue até os últimos minutos e renda lá uns caraminguás de centavos. É fogo, né? Mas é por aí, Então, é acelerado, diria que é mais ansioso, acho que é o termo mais correto. As pessoas estão ansiosas, querem ver acelerado para terminar logo, querem saber logo o que ele vai falar. Eu via isso também quando saíram os livros do Harry Potter. A molecada corria pra livraria e ia pras últimas páginas. Falei, não faça isso. Mas eu quero ver se o fulano morre, eu quero ver se quem que vai morrer nesse... Não, calma, vai pra casa, senta. Aproveite a jornada da leitura de um livro de uma jornada que você gosta muito. Você tem que desfrutar do livro, não matar a curiosidade ali, indo logo pro final pra ver quem morreu. Que absurdo, né? Eu, pelo menos, fico indignada com esse tipo de coisa. Eu não gosto, né? Mas isso tá acontecendo, é fato, com música, com livro, com podcast, com séries, né? Aquela onda que começou de entregar a temporada inteira de uma vez só, acho que foi a Netflix que começou com isso, se eu não me engano, House of Cards e o Stranger Things.
e joga tudo lá de uma vez. Aí é engraçado, aí quando fazem um filme de 4 horas, fala, não, mas vai maratonar a série, né? Olha a contradição. Então é ansiedade, eu não tenho outra palavra para definir, então eu mudaria um pouco esse negócio de acelerado, não acelerado, por uma ansiedade da pessoa que tá no comando ali do conteúdo que ela vai consumir. É claro que a gente quer saber o que vocês acham a respeito disso. Sim. Inclusive, não me importo, também é uma resposta válida. Digam pra gente em gigahertz.fm/feedback pra gente poder ter o termômetro aqui de como que vocês se sentem. Vamos ver. Ninguém é obrigado a concordar com a gente, tá, pessoal? É um debate. Sim. É um debate. O Marcos vai deixar lá o link também pra quem quiser ler o artigo. Claro. Aí vocês ficam mais embasados ainda pra dar o seu palpite pra nós. Pode discordar, pode concordar, fiquem à vontade, tá? Boa. Agora uma coisa que eu trouxe atualizações minhas no começo do episódio, agora pro finalzinho a gente vai trazer algumas suas, porque você tinha ficado devendo pra gente alguns fluxogramas de estudos, até a comparação também do Claude Haiku com o Sonnet em simulados, deu uma pincelada nisso aqui no comecinho do episódio, eu quero falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e 3 meses de brinde quando você acabar o seu plano anual em expressvpn.com/adtrabalho. Se você usa Wi-Fi gratuitos, públicos, ou às vezes não são de graça, mas que ainda assim, o do avião, por exemplo, coisa assim, seus dados são uma parte aí do preço da conexão e você pode proteger a sua conexão, os seus dados, os sites, servidores que você acessa, que aparelho que você está usando para acessar, esse dado é seu, né? Você tinha que falar não e você diz não. Com a ExpressVPN roteando a sua conexão pelos canos impenetráveis da ExpressVPN, nem ela sabe o que você está fazendo com os seus dados, com o seu tempo, com os seus acessos, com os seus dispositivos. E ao usar a ExpressVPN para acessar streamings, dependendo do país que você usar para rotear a sua conexão, você vê o conteúdo desses países que é diferente, às vezes tem muito mais, às vezes só diferente em relação ao que tem aqui no Brasil. Eu faço isso todo dia direto pela minha Apple TV, mas dá para fazer isso por meio do seu telefone, do tablet, da TV mesmo, aí dependendo do modelo, do computador, do roteador de casa, se você quiser de uma vez só, proteger todo mundo que está pendurado aí no seu roteador. Inclusive você pode rotear pelo próprio Brasil, né? O dado dá uma volta menor e ainda assim você deixa a conexão mais protegida, e mesmo quando dá uma volta maior, esse dado para passar no Japão, por exemplo, eles investem muito em velocidade e estabilidade para você não ser penalizada ou penalizado por estar protegendo a sua conexão. Então vai em expressvpn.com/adtrabalho ou clica no link aqui na descrição ou usa o cupom ADTrabalho no checkout, que para contratar o plano anual você tem um mês de graça para experimentar e depois ao fim dos 12 são 3 meses de lambuja aí, porque você acessou por meio desse link. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. E todo mundo que experimentou pela primeira vez VPN aí nos últimos meses, por conta de algumas coisas que aconteceram, sabe qual que é a experiência de você ter acesso a filmes, séries, conteúdos de outros países, mas também de trazer mais segurança para sua família, que às vezes não é tão safo para navegar na internet como você, né? Até a qualidade dos anúncios muda. Então, muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por continuar patrocinando e ajudando os nossos ouvintes aqui no Área de Trabalho. Obrigado. E vamos lá, Bia, você preparou para detalhar para a gente o seu fluxograma de estudos aí, sobre anotação de aulas, slide, material complementar, livro simulado aí, feito com IA? Quem quiser ver visualmente, eu falei isso na live de ontem. Eu vou deixar o link pro Marcos colocar para vocês. Não precisa nem ficar procurando, tá lá no comecinho da live, eu já dou umas pinceladas. Mas basicamente, a anotação de aula, acho que eu já falei isso, mas se eu estiver repetindo, me perdoem, tá? Humanas exatas e a área científica, ciências naturais, são 3 áreas que exigem procedimentos diferentes de abordagem de estudo, de abordagem em sala de aula. Parte de ciências naturais tem muita memorização. Biologia, física, química, é complicado. Exatas exige muito treino. É lista, tem que fazer exercício. E humanas é leitura. Leitura, é sempre textos quilométricos para ler. Inclusive a Camille, que estava na live ontem, ela falou isso, que ela está fazendo doutorado em comunicação, né? E ela sempre tem muita coisa para ler. E aí eu comentei com ela, olha, melhor abordagem de humanas, melhor coisa que poderia ter aparecido são as IAs, realmente. Por quê? Porque às vezes é um texto quilométrico para você ler e você já pode jogar ele lá na IA para resumir para você.
A IA, ela vai justamente separar os pontos mais importantes e as informações-chave para você. E aí, quando você for fazer a sua leitura, é muito legal porque você já vai ler prestando atenção quando chegar naqueles pontos-chave. Então, a leitura fica muito mais focada, na minha opinião, né? Com livros-textos, isso já acontecia com alguns que são mais didaticamente interessantes. Você tem um livro gigante lá sobre um determinado assunto e o autor lá no finalzinho ele coloca um resumo do capítulo. É ótimo. Então, muito antes de ter as IAs e ter todas essas ferramentas digitais que temos hoje, eu ia lá no finalzinho do livro, lia lá o resumo e aí eu voltava para o começo do capítulo do livro. E muitos livros são tão legais que eles já colocam em negrito os termos mais importantes. Então, opa, ele está falando, presta atenção nessa frase aqui, coloca um box colorido. Então, tudo isso são sinais para você prestar mais atenção em determinados tópicos, né? Em humanas isso não acontece muito. Eu sei que livros de humanas costumam ser mais maçantes. Eu não vou dizer para vocês deixarem as leituras de lado e ficar só nos resumos feitos por IA, mas vocês podem selecionar melhor o que em cada texto dá mais atenção e o que dá mais importância. Isso a IA te ajuda muito. Você que sempre teve dificuldade para resumir textos longos, capítulos longos, olha, você vai ter uma aula com as LLMs, porque você vai ficar PhD em síntese. É impressionante. Ajuda demais. Agora, com relação a muita memorização, que é o meu caso aqui, é sempre uma avalanche de informação para você guardar e buscar novamente, relembrar e trabalhar, fazer associações com outras informações. Eu faço as minhas anotações de aula, eu mostrei lá na live, dei uma olhadinha lá no vídeo. Obviamente, se você copia cada espirro do professor, está fazendo tudo errado, né? Mesmo aquele professor que não dá slide, tem professor que não dá slide, não dá nada, você tem que se confiar ali na aula expositiva dele, né? Então, não adianta você copiar linha por linha, palavra por palavra, porque você não vai prestar atenção no que realmente importa. Então, eu sempre anoto ali os principais tópicos, deixo um espaço, continuo indo. Quando ele mostra um gráfico, não vou ficar desenhando o gráfico, mas eu vou escrever a análise dele sobre aquele gráfico, que é o que importa. Infelizmente, o pessoal fica prestando atenção, às vezes aí quando o professor deixa os slides, às vezes é 2, 3 dias depois, você chega, e isso acontece direto comigo. Professor que dá slide depois, eu chego naquele gráfico, meu Deus, o que ele falou nesse gráfico aqui mesmo? Então eu uso também o recurso de gravação ali do Samsung Notes, que é ótimo. Não uso para ficar ouvindo as aulas novamente, não vou assistir a mesma aula 2 vezes, que isso é loucura. Mas naquele ponto que ele falou aquele gráfico, eu faço uma exclamação, coloco uma estrelinha, eu só toco com a caneta ali, pum, o áudio pula exatamente para aquele trecho. Então eu consigo relembrar o que o professor falou. Então, a chave é prestar mais atenção no que o professor fala e anotar com as suas palavras as observações importantes dele, as associações que ele faz entre os diferentes assuntos. Então, aí é sucesso. De posse da aula, eu procuro no mesmo dia, né? O professor Pir fala, né? Aula dada, aula estudada hoje. Eu tento no mesmo dia, porque realmente é muita informação, gente. Deixar para 2 dias estudar aquela aula que você teve, parece que muita coisa escapou. Então eu tento no mesmo dia ali complementar as informações, ou com os slides, ou com informação de livro. Na ementa sempre tem os livros, e entre os livros sempre vai ter um deles que ele tira as imagens dos slides, que ele tira os textos. Não adianta, vai estar num daqueles livros, e alguns professores até falam, né? Esse gráfico aqui eu tirei da página tal do livro tal. Ou então, no próprio slide tem ali o link, né, do artigo, de onde foi retirada aquela informação. Então, eu vou para essas fontes, pego as anotações do professor e complemento as informações. Deixo ali de uma forma que, num futuro, daqui 1 mês, daqui 1 ano, de repente, você vai estudar para concurso um dia, né? Por que não confiar nas suas anotações prévias? Muito melhor do que você pegar um material do zero e começar a estudar do zero como se você nunca tivesse visto aquilo na vida. Então, deixa as suas informações bem organizadas, bem completinhas. Um dia você pode precisar delas. E essa é a minha meta, sabe? Pelo menos nos primeiros 2 dias, assim, após aquela aula, eu gosto de deixar as minhas anotações bem completas. Consulto o livro, consulto o artigo.
e deixo tudo bem organizadinho. Quando tem aqueles decks de slides gigantes, né? A live de ontem eu mostrei uma aula com 68 slides. Nossa! E os professores às vezes têm dificuldade de organizar o que é o tópico, o que é o subtópico. Ele vai falando, agora vamos falar disso, agora vamos falar daquilo. Mas parece que ele não tem um link entre o que ele está falando. Mas espera aí, isso aqui é uma subcategoria do que ele já falou ou não? Né? E a estética do slide às vezes não ajuda nem um pouquinho. Então eu vou lá no OneNote, pela facilidade que você tem em hierarquizar as informações. Então eu pego lá todos os slides, passo uma geral, vejo o título do slide, vejo mais ou menos do que se trata e vou montando a estrutura de tópicos no OneNote, porque é muito fácil. Gente, às vezes você tem 100 slides ali, eu não vou olhar, quando eu estiver perto da prova e quiser revisar, não vou para aqueles 100 slides. Eu vou na minha estrutura de tópicos e aí sim eu relembro, fico naquilo lá, junto com as minhas anotações, revejo, e aí vem o mais importante, os simulados. Que eu já falei e vou falar de novo, porque é uma coisa que está melhorando muito com as IAs. Nem se compara com o que estava lá no comecinho, quase 2 anos atrás, né, quando surgiu o ChatGPT. Nossa, tá muito diferente, né? Até pela quantidade de informações que ele mesmo recebeu, né? Muita gente está usando as LLMs para construir provas e ele mesmo tem bases de provas para consultar na internet. Então, ele faz muito direitinho. O Claude faz muito bem organizado. Ele coloca até o título, provas sobre tal assunto. Teve um dos simulados que ele colocou nome do aluno, data, como se eu fosse uma professora, né? Eu vou entregar aquela prova para o aluno, já tem o campo para o aluno preencher com o nome dele ali. Muito legal. E aí, eu uso também no ChatGPT o gerador de questões que o Elzo Brito fez, mas eu tô meio que fazendo aquilo lá no Claude também, porque o Claude é mais esperto para biológicos, já falei isso, né? Então, depois que eu fiz as primeiras provas, né, as P1, agora eu tô fazendo a P2, nossa, fica muito mais fácil, porque você sabe o estilo do professor para cobrar os assuntos, né? E realmente, se na P1 já foi muito certeiro, nossa, a prova que eu fiz segunda-feira, assim, eu fiquei assustada, né, com a semelhança da prova com os simulados que eu fiz. E caiu exatamente tudo. E o que eu não lembrava na prova foi porque eu esqueci de colocar nos tópicos do OneNote. Então eu estou usando também esse índice remissivo, vamos dizer assim, né, que tem as palavras-chave, os tópicos estruturados, dentro do prompt. E eu vou colocar daqui a pouco lá no meu Telegram, vocês podem acessar, vou colocar... Bom, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast já vai estar lá, tá? No meu grupo do Telegram, no meu canal do Telegram, perdão. Vou colocar lá os prompts que eu estou usando e o simulado que ele gerou a partir daquele prompt. Aí vocês vão ter uma ideia melhor. Tava só esperando de gravar o podcast e eu vou disponibilizar tudo lá para vocês consultarem, tá? Então ficam uns promptzões bem grandões, mas ó, a qualidade dos simulados assim é sensacional. Isso que é legal, você vai ajustando ali o estilo das questões. Eu quero mais verdadeiro e falso, eu quero questões de múltipla escolha, mas com dados associativos. Poxa, ele vai dando esse tempero assim para sua prova, você tem a sensação de estar fazendo uma prova real. O resultado está sendo incrível. Então, mais uma vez eu vou dizer para vocês darem uma olhadinha nessa live, o link vai ficar aqui na descrição para vocês verem visualmente tudo que eu acabei de falar. E acompanhem no meu canal lá do Telegram, no Garota Sem Fio, que eu vou colocar os prints comentando isso que eu acabei de falar. Boa, e você deu uma pincelada nisso, eu tô dando pincelada muito hoje, né? Você deu uma prévia sobre isso na sua resposta agora, mas vou perguntar para ver se aparece uma informação diferente. Teve alguma coisa que você otimizou mais do que você imaginaria, ou que você chegou num resultado novo, diferente, ou o que você otimizou, que você não achava que eu conseguia fazer isso usando essas ferramentas, ou foi não, bem dentro do que você achava mesmo que ia ser? Tá, o que melhorou muito foi essa estruturação que eu fiz do OneNote. Então, eu tenho as minhas anotações de aula, eu tenho os slides, mas eu coloco só os tópicos principais com umas 2 ou 3 subcategorias, porque é o que o professor deu na aula. Porque se eu chegar pro notebook ali, ele fizer um pedido lá para ele, um prompt para fazer uma prova baseada no capítulo tal do livro, ele vai
perguntar da rebimboca da parafuseta, como eu já tinha falado isso pra vocês. Ficou uma prova muito difícil, muito difícil. Não, então eu falo, dou as referências, mas eu já dou a estrutura de tópicos. Você vai abordar esses assuntos aqui, nessa prova. Então ele já filtra, né? Já filtra os temas e faz as coisas bem legais. O Claude se sai muito bem no Sonnet. No Haiku, como eu comentei, ele às vezes repete questões. Isso fica muito parecido com o ChatGPT, para ser bem sincero. Isso acontece às vezes com ele também. Ele repete perguntas, né? Não da mesma forma, mas ele faz a mesma pergunta com outras palavras e muda ali a ordem das alternativas, né? E erra, né? Fala, marque a correta, e tem 2 corretas. Né? Então isso acontece no ChatGPT e acontece no Haiku. No Sonnet nunca aconteceu. Excelente. Bom, quem tiver mais perguntas pode fazer. A gente traz aqui as respostas na semana que vem. Vai em gigahertz.fm/feedback ou no Telegram com a Bia também. E o Rodrigo Castro mandou... Vou colar uma coisa na outra aqui pra gente encerrar o episódio com uma pergunta. Legal. É a volta do Área de Trabalho Responde. Opa! E é bem nessa seara, tá? Ele falou o seguinte... Eu sei que esse é um tópico que muda basicamente todo dia e que vocês mesmos aí estão testando as várias opções do mercado, mas se vocês fossem dar uma recomendação hoje para assinar um produto de IA LLM, qual seria? Pergunto porque eu fico atraído com opções como o Raycast AI ou POE também, né, POE, que tem acesso a vários modelos de uma vez só e posso ir testando o que faz mais sentido para mim, mas usando direto na fonte, como o ChatGPT Plus, por exemplo, você geralmente tem funcionalidades únicas não disponíveis aí nesses agregadores, né? O exemplo seria essa busca recém-lançada aí do ChatGPT. E na cola disso, tem 2 coisas que eu quero trazer aqui, aí eu saio da frente e deixo a Bia responder, mas que colaram bem com essa pergunta do Rodrigo Castro. Nicolas Lima falou o seguinte, para mim, o Copilot da Microsoft vai ganhar por conta do meio empresarial. Todas as IAs são barradas no meu PC do trabalho, menos o Copilot que é homologado, e inclusive tem um selo, se tem selo oficial, né? Tem um selo falando que aquele é o Copilot empresarial e que os dados estão com a criptografia e proteção empresarial de privacidade. Para mim, só a Microsoft tem esse poder de homologação nas empresas, as grandes, né? E talvez o Google consiga para empresas que já tenham a plataforma G Suite, mas nunca que a OpenAI, Perplexity ou Claude vão ser homologados pela TI. Inclusive já me informaram que a minha conta vai virar Copilot Plus. E a segunda foi o seguinte, o Matt, lá no Threads, deu a dica de um post do Guto Baroni, também no Threads, os dois são ouvintes, abraço para os dois, falando sobre usos práticos, sempre avaliando as respostas e não acreditando cegamente na IA. Então, o Guto disse o seguinte, bem com o que você estava comentando agora, Bia. Tenho prova de teoria da computação nessa terça, e quem está me ajudando como professor? O Claude Sonnet 3.5, a versão nova, né, que saiu faz umas 3 semanas. Está sendo muito bom para me explicar e mostrar os pontos de melhoria ao fazer as listagens de exercícios e como o conteúdo é autômatos finitos determinísticos, não determinísticos e expressões regulares, tem que criar grafos, né, para representar a solução. E os artefatos do Claude são ótimos, ajudam muito a entender. Ele falou que ele alucina em algumas respostas, mas na maioria das vezes ele acerta. E um exemplo, e ele segue, né? É que eu acabei de ser corrigido por ele ao mandar uma foto de um exercício que eu tinha feito e ele entender a minha escrita, e ele brinca que não é uma das melhores tarefas, apontando que eu tinha me esquecido de alguma coisa para o grafo ficar completo, e isso é sensacional. E ele conclui, para rever o conteúdo de forma rápida, usei o Notebook LM com o PDF do conteúdo que vai cair na prova. Então, tendo dado as impressões do Nicolas sobre a parte corporativa e aqui a do Guto dessa parte de estudos, juntando muito com o que você comentou, vamos responder o Rodrigo. E aí, um LLM to rule them all, quem você assinaria hoje em dia? Eu acho que para esses assuntos que você está falando, que realmente tem a chance de dar uma alucinada e acontece, assuntos muito técnicos, elas podem alucinar mesmo. Por isso que aí eu vou no Notebook LM, eu coloco os meus livros lá e eu tenho muito mais controle sobre o que ele vai falar. Pelo menos ele sempre avisa, quando ele não acha alguma coisa nas fontes, ele me fala, as fontes não detalham esse tipo de coisa que você me perguntou, eu vou ter que procurar fora. Né? Então aí você já fica esperto, que se tiver que procurar fora já tem a chance de não ter muita precisão. Então ou você adiciona fontes adicionais ali no seu caderno, no Notebook LM, ou muda de LLM, né? Mas
assuntos muito técnicos, é melhor alimentar lá a sua base de dados ali com os PDFs dos seus livros, viu? O que das dúvidas aqui do Rodrigo, o que eu responderia para ele, eu iria, a não ser que envolva, e eu sei que ele tende a mexer com codificação. Código é Claude, não tem dúvida sobre isso. O Claude, tanto de os benchmarks que aparecem, quanto também o pessoal no dia a dia que comenta, o Claude programa muito melhor do que todo o resto, até às vezes meio junto, assim, né? Teve até o teste do professor Adolfo lá no comecinho, que ele mostrou que o Claude, ele não levou em conta que era para não dar a solução. Ele respondeu e deu a solução, mas deu a solução correta. Então, código, hoje em dia, aqui, né, de 12 para 13 de novembro de 24, é Claude. Se eu fosse assinar hoje em dia que não precisasse mexer com muita codificação, ChatGPT. Eles estão com uma pressa enorme de produtificar a maior quantidade de ferramentas que der para conseguir assinantes, porque vão abrir o capital. Eles têm um incentivo nefasto, ou financeiro, cada um pode olhar de um jeito, mas que vai ser benéfico para a gente. A Anthropic também tem lançado produtos, né, e eles estão mais virando um pouco até para a parte mais estrutural, corporativa, tem muita API deles que está saindo, essa parte mais para o pessoal que sabe desenvolver, mas eu acho que voltado para consumidor final, o ChatGPT, os produtos da OpenAI, em geral, têm se saído melhor para uso geral. Então, a própria pesquisa, que a gente acabei de comentar aqui no começo do episódio, o próprio Rodrigo comentou também. Assim, plano anual hoje em dia, só se for o gratuito, como é no caso aqui do Perplexity Pro com a Vivo. Se você é cliente Vivo, assina. Mesmo que você não use, assina. Vai que, né? Pior das hipóteses, você não usa, melhor você ganhar uma ferramenta nova no seu dia a dia, né? Vai saber quais ferramentas novas vão pintar também. Vai ter um negócio de agente com compra no Perplexity já também. Então, você se comprometer hoje em dia por um ano com uma ferramenta só que te impeça de assinar as outras por conta de orçamento, eu não sei se é a melhor solução. Então, acho que nesse momento, assim, testa por um mês o ChatGPT Plus, usa tudo, exprime o que você conseguir. Terminou esse um mês, vai pro Claude, usa, espreme, agora pega os testes que você fez mês passado, faz nele também, né? Aí você faz os novos, do dia a dia mesmo, que forem pintando. Não rolou nos dois. Tem a Mistral, que tem o Lechat, que é uma empresa francesa que tá atrás, mas tá correndo também, né? Então, Perplexity é mais para busca mesmo. Mas eu recomendaria hoje ChatGPT Plus com o Claude vindo muito colado. E lembrando que o Claude tá para anunciar em algum momento no futuro, que eles não falaram quando é, o 3.5 Opus, que é o maiorzão, o modelo deles, que vai concorrer com os modelos de ponta da OpenAI. O Sonnet, ele é intermediário e o Haiku é o menor. Se o intermediário já está colocando a concorrência para correr, hora que vier esse Opus, assim, né, vamos ver como é que vai estar a concorrência, se vai ter modelo maior também, mas o resumo é ChatGPT, exceto se você programa, aí vai de Claude. Legal. E eu acho que eu assinaria o Claude também hoje, tá? Agora, com relação ao Copilot Plus, muito bem lembrada essa questão da validação das empresas, não parece, mas dá muito terreno para eles. E a minha expectativa não é tanto ao chat, né, que eu praticamente parei de usar, mas eu quero ver muito o pacote Office mais esperto, né? Eu já gosto muito de algumas ferramentas ali, por exemplo, tô digitando coisas ali, ele corrige automaticamente aquilo que ele vê que eu esbarrei na tecla errada, por exemplo, né, a palavra foi e o F saiu 2 vezes, por exemplo, ele já corrige ali, né? Agora, para montar, eu queria muito um PowerPoint estilo Gama, porque Gama AI que eu gosto muito, né? Excel, gente, imagina IA dentro do Excel, que legal, né? Eu acho que eles estão trabalhando nisso. Eu acredito que o futuro para eles vai ser isso aí, ainda mais com essa validação empresarial. Talvez só no Copilot Plus, realmente, mas ver um Office bem esperto. Eu acho que eu tô 1 ano já falando isso aqui, mas é uma das coisas que eu mais quero ver aí nas mãos da Microsoft. Excelente, pessoal. Quem tiver outras recomendações, outras indicações, quem discorda também dessa dica, já sabe, né? gigahertz.fm/feedback. Se você for em gigahertz.fm/adtrabalho/125, vai ter todos, e vai dar trabalho essa descrição, todos os links de tudo que a gente comentou, das ferramentas, das matérias, as dicas, os textos do seu app de podcasts também, isso vai estar por aqui. Se você quiser mandar perguntas e recomendações, sugestões, artigos, comentários, gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a Firmou Consultoria ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que principalmente recomendam
o Área de Trabalho para mais gente ainda poder chegar aqui toda quarta-feira e suprir aqui a necessidade de ter uma vida cada vez mais produtiva. E a você, Bia, por permitir que a gente tenha essa vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto incrível, nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês, ouvintes, que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários, links, posts. E eu recebi também a dica de um serviço de IA muito legal para criar gráficos, que eu vou testar agora no feriadão, porque eu vou montar um monte de apresentações, né? Vou ter que preparar umas aulas e uns seminários. E, nossa, eu tenho muita preguiça de criar meus gráficos no Excel ali só para colocar num slide. Ou no R, né? Os mais nerds usam o R. Mas imagina um prompt ali, não, eu quero um gráfico assim, aqui você vai colocar isso, você pega de diversas fontes ali, né? Você mesmo coleta e cataloga as informações, mas é chatinho ir no Excel fazer isso, eu concordo. Agora, um promptzinho ali, faz isso pra mim. Prometo que semana que vem eu trago aqui no Área de Trabalho pra vocês. E se vocês tiverem mais sugestões, mandem lá pra mim no Telegram, @BiaCunze, e ali mesmo vocês podem pedir pra mim os links do Produtividade Móvel, do Mundo Sem Fio, do meu canal. Só manda uma mensagenzinha lá. Bia, manda pra mim aí os links dos grupos e tal. Eu já mando tudo pra vocês, tá bom? Beleza, para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência e também o A Fonte. Apresento para Luriá Sob Controle, e nessa semana uma entrevista com o cara da OpenAI, que ajudou a fazer uma parte chamada Critic GPT. É parecido com o que o professor Adolfo fez no começo do episódio. Eles treinaram um modelo colocando bugs no código para o modelo resolver os bugs. Se ele aprender a resolver, ele pega bugs não descobertos. Um papo bem interessante, link na descrição. E escreva tudo sábado pro Mac Magazine, no último fim de semana, sobre o Come Quieto do Zuck aí, que eu coloquei como vencedor real dessa eleição aí do Trump nos Estados Unidos. Link na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.